Senhor, juntamente com o pastor Rony, que está trazendo o último estudo dele ao respeito da comunicação, a lei da comunicação. E vai ser um tremendo estudo. Abra seu coração, você tem não o esboço, mas esse estudo na sua apostila, para você depois ler e considerar tudo que ele vai estar apresentando. Então, uma vez mais, pastor Rony, é um prazer recebê-lo aqui conosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Fala-nos do seu coração. Que Deus te abençoe, irmão. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez, pastor Michael. Boa tarde a todos os irmãos. Paz do Senhor. Feliz mais uma vez de poder estar convosco. É uma pena que não presencialmente, mas virtualmente. Vamos aqui, como a gente costuma dizer, quebrar o galho, hein? Vamos quebrar o galho, mas vamos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá de utilizar esse tipo de tecnologia, não é? Para poder nos comunicarmos a respeito de um assunto tão importante que é a excelência na nossa forma de trabalharmos com os nossos estudantes nos nossos IBAs. Mais uma vez, quero agradecer, além da oportunidade que me é confiada mais uma vez, também o esforço de cada um de vocês em deixar os seus afazeres. Muitos teriam cultos hoje e não vão estar nos seus cultos para estar neste seminário. Eu tenho certeza absoluta que Deus é o maior galardoador que vocês podem ter numa atividade como essa. Amém? Deus é o vosso galardoador, Ele dará a vossa boa recompensa. Eu não tenho dúvida disso, é a nossa oração em nome de Jesus. Dito isso, nós vamos hoje, então, concluir, pelo menos eu vou concluir as minhas intervenções convosco. Começamos no dia de ontem falando sobre a lei do ensino. São princípios que o pastor Howard Hendricks apresenta na sua literatura essa indicada pelo GATS, que no Brasil já traduzido para o AGET. Falamos então sobre a lei do ensino, falamos sobre, num segundo momento, sobre a lei da atividade, e nessa tarde eu quero tomar aqui liberdade convosco para lhes transmitir algum pensamento a respeito da lei da comunicação. Amém? Lei da comunicação. Quero agradecer também aos irmãos que estão por detrás, preparando todas as coisas para que essa atividade possa acontecer. Tá? Muito obrigado aos irmãos que estão nos ajudar nos meios aí informáticos, na alimentação, cantina, essa coisa toda. Muito obrigado pela sua ajuda. Então, eu vou compartilhar aqui, como fizemos no dia de ontem, a minha tela já está aqui autorizado, excelente. Então, eu vou aqui falando por cima da apresentação dos slides. Vamos lá ver se aparece isso bem. Podem ver, ficou bom assim, pastor Michael? Excelente. Muito bem, meus queridos irmãos, deixem-me só providenciar mais um outro material aqui que é pertinente para aquilo que nós vamos aqui apresentar. Um momento, por favor. Muito bem. Então, hoje vamos então falar sobre a lei da comunicação, tendo por objetivo nesta lição identificar os elementos, as pontes de ligação e os componentes básicos da comunicação. Meus queridos irmãos, me permita chamá-los de irmãos, independente da vossa atividade como professor ou ex-aluno, futuro professor. Acima de tudo, antes de tudo, somos irmãos. Meus queridos irmãos, a nossa tarefa enquanto professores é despertar a mente dos nossos estudantes, estimular as ideias deles. De que forma? Através do exemplo, através da empatia, ou seja, nos colocarmos no lugar deles, e de todos os outros meios que nós pudermos utilizar para isso. Ou seja, fornecendo a eles lições objetivas para que faça sentido para eles e para a realidade de cada um deles. Eu quero que você possa lembrar as palavras do próprio Cristo, quando ele diz que a semente era a palavra. E nós temos que compreender que o verdadeiro professor é aquele que revira a terra e planta esta semente maravilhosa que é a palavra de Deus. Amém? Então,
eu quero dar aqui um bocadinho de conceitos para então nós avançarmos com as nossas aqui explanações. Conceito de comunicação. Conceito de comunicação. A comunicação, a palavra comunicação vem do latim communicatio, que significa ação de participar. E segundo o estudioso Robbins, ele define a comunicação como a transparência e compreensão de mensagens. Já outro autor renomado na área da comunicação, os autores Madison, Mosley e Petrie, eles dizem que comunicação é o processo de transferir o processo de transferir significado de uma pessoa para outra na forma de ideias ou informação. Portanto, o nosso desafio não é apenas nós termos as informações necessárias, em caso são o conteúdo programático, as matérias propriamente ditas, na nossa mente, nos nossos esquemas, nas nossas estruturas de aula, mas não apenas verbalizar, mas transmitir, fazer com que isso chegue tanto quanto possível for à mente e ao coração dos nossos estudantes. Então, aqui nós temos algum conceito da comunicação. E continuando, eu queria que você olhasse com alguma atenção para esses 6 ou 7 elementos da comunicação. Alguns autores mencionam 6 elementos, outros mencionam 7. Eu acredito que o 7º elemento ele tem uma mais-valia que pode ser interessante para todos nós. Tá? Primeiro desses elementos é o emissor ou comunicador, ou seja, no ambiente de aula somos nós os professores. O emissor ou comunicador, alguém que emite a mensagem. Pode ser uma pessoa, um grupo, uma empresa, uma instituição. No nosso caso, no ambiente de sala de aula, é o docente. O segundo elemento, o receptor ou destinatário. O receptor, ou seja, aquele a que recebe, a quem se destina a mensagem. No nosso caso, quem são os receptores? São os nossos estudantes. Tá tudo ok aí, pastor Michael? Consegue me ouvir? Ok. O terceiro elemento da comunicação nós vamos chamar de código. E aqui eu vou ler um bocado o que está aqui escrito, que vai nos ajudar a compreender. Código, a maneira pela qual a mensagem se organiza. O código é formado por um conjunto de sinais organizados de acordo com determinadas regras, em que cada um dos elementos tem significado em relação com os demais. O código pode ser a língua, oral ou escrita, podem ser os gestos, código Morse, quem nunca foi militar como eu, talvez já tenha visto nos filmes, código Morse, sons, etc. Ou seja, o código deve ser de conhecimento de ambos os envolvidos, o emissor e o destinatário. Por exemplo, quando o emissor não fala o mesmo idioma que o receptor ou os receptores. Pastor Michael está aí e muitas vezes já se deparou com essa situação. Como é que se resolve isso? Porque o código, ou seja, o idioma do emissor não é um idioma compreensível ao receptor. Como é que se resolve esse problema de código? Se resolve com a ajuda de um tradutor. Dá-nos aqui a compreensão da necessidade do código ser de compreensão tanto do emissor quanto dos receptores, em caso, ou dos destinatários. O quarto elemento da comunicação, o canal de comunicação. Pode ser um meio físico ou virtual. No nosso caso, estamos utilizando um meio virtual que assegura a circulação da mensagem. O canal deve garantir o contato entre o emissor e o receptor. Por isso, muitas vezes, é o que estou a fazer. Eu ouço algum ruído ou tenho a impressão que a imagem está congelada, paro e pergunto, vocês estão a me ouvir? Vocês estão a me ver bem? Porque pela importância deste quarto elemento, ou seja, deste canal de comunicação, a importância que haja eficácia neste quarto elemento, que é o canal de comunicação, no caso, essa chamada de vídeo que nós estamos a utilizar. O quinto elemento de comunicação é a mensagem, ou seja, o objeto da comunicação é constituída pelos conteúdos das informações transmitidas.
Ontem tínhamos, no meu caso, eu tive como mensagem a lei do ensino, a lei da atividade. Hoje a nossa mensagem é a lei da comunicação. O sexto elemento de comunicação, o referente, ou seja, o contexto ou as situações às quais a mensagem se refere. O nosso referente aqui nesse nosso seminário é o que? É o IBA, o Instituto Bíblico Apostólico. Este é o nosso referente, ou seja, é o assunto, é o ambiente, é aquilo para qual se aplicam tudo aquilo que nós estamos aqui a falar. E o sétimo elemento, que pode ser optativo para alguns, eu particularmente acho bastante importante este sétimo elemento, que é o feedback, ou seja, o retorno a forma, o retorno de como foi ou como está sendo a comunicação. Olhando ali o parágrafo, é a informação que garante ao emissor que a sua mensagem foi captada pelo receptor. Por exemplo, eu pergunto aqui, vez ou outra, se está a chegar bem o meu som, a minha imagem. E vocês fazem assim para mim, que está tudo ok, e o pastor Michael me dá o retorno de que está a chegar bem. Isso é um feedback. Isso é um feedback dado no momento. Muitas vezes, quando nós estamos presencialmente, a expressão dos nossos receptores, o gesto deles, a maneira como eles estão sentados, às vezes, como é que estão as pálpebras deles, isso nos diz muito, isso é muitas vezes o feedback que nós precisamos para saber como as coisas estão a ocorrer, como as coisas estão a funcionar. E outra forma de feedback, obviamente, que depois da sessão, depois das aulas, depois que tudo se concluiu, você vai procurar pessoas fidedignas que vão ser honestas com você e que têm algum conhecimento, alguma base para lhe dizer como é que tem sido a sua atuação enquanto emissor ou comunicador. Então, eu acho importante sempre esse sétimo elemento que é o feedback. Agora, vamos exemplificar isso na imagem anterior que nós apresentamos. É a mesma imagem que está aqui, apenas amplificada. Observa nesta foto, essa montagem que eu fiz aqui, que talvez explica um pouquinho mais sobre os elementos de comunicação no ambiente de sala de aula. Observa o professor, é o número 1, o emissor, está a transmitir uma lição, algo que já está no script da aula. Número 2, os receptores, vários receptores, vários ali alunos, rapazes e moças, cada um com um gesto diferente, uns olhando para o computador, só Deus sabe o que está na tela do computador deles, ou se eles estão em redes sociais, ou se eles estão na aula mesmo, ou se eles estão com jogos, não é? Nós não sabemos disso, mas uns olham para o computador, outros olham para o professor, outros olham para o lado, enfim. É a realidade do ambiente em sala de aula. Então, ali nós temos um emissor, número 2, vários receptores. 3, qual é o código que eles estão a utilizar? Livros, apostilas e possivelmente a Bíblia, porque essa sala de aula da imagem é uma sala de aula de um seminário bíblico nosso. Então, ali, provavelmente, eles estão a utilizar, além da apostila de livros, estão a utilizar também a Bíblia, que são os códigos, ou seja, o próprio professor, está vendo que atrás do professor tem uma Bíblia? O mesmo código que utilizado pelo professor são os códigos utilizados pelos alunos, pelos estudantes. O quarto, o canal de comunicação. O professor está ali a verbalizar o conteúdo da aula para os seus alunos. Certamente está a falar num idioma, de uma forma, num linguajar, numa categoria de palavras que são compreensíveis aos seus estudantes. Ele não vai se utilizar de um linguajar demasiadamente técnico, a qual os estudantes vão ouvir, podem até achar bonito, achar rica a forma como ele está a falar, contudo, sem compreender o que ele está a dizer. Isso não é uma comunicação efetivo. Portanto, o professor certamente se utiliza de um linguajar, de uma forma adequada ao ambiente de aula, adequada à transmissão
da disciplina a qual se propõe, no entanto, nenhuma forma em um nível que os seus receptores possam compreender. Então, o canal de comunicação que, no caso em tela, é a voz, ele está certamente sendo utilizado de forma adequada. O quinto elemento de comunicação na nossa imagem é o quê? A mensagem. Ali está um videoprojetor ligado e ali certamente estão os tópicos, os pontos mais importantes da lição a qual o professor propõe para aquele dia. E o sexto, tem ali um globo em cima de uma mesa, o referente. Eu estou aqui a conjecturar, por exemplo, que eles estão a ter uma aula de geografia bíblica. E a geografia bíblica mencionando países com determinadas fronteiras do tempo bíblico, hoje muitas delas foram mudadas, no entanto, ainda estão lá. Eu estava na última quinta-feira falando com os meus estudantes aqui no Porto e questionando eles se eles hoje conseguiriam identificar no mapa atual do mundo onde estava o Império Persa, qual era o domínio do Império Persa no terceiro século antes de Cristo. E eles ficaram assim um bocadinho atordoados. Não, mas então vamos no mapa veterotestamentário e vamos no mapa atual. Então vamos aqui fazer como se fosse um espelhamento para identificar o Império Persa onde hoje está abordado. Isso aqui é só um exemplo de como o referente é importante muitas vezes na nossa aula. O feedback, o número 7, são o que os alunos estão a pensar, a compreender, qual é a opinião que os alunos têm tido enquanto o trabalho do seu professor. Feedback pode ser dado, como eu disse, na hora, no ambiente de aula, mas também depois da aula, em momento determinado, apropriado para isso. Então, aqui estão os elementos da comunicação. Agora, exemplificando os elementos de comunicação numa passagem bíblica, pela imagem você já consegue ter uma ideia do que nós estamos aqui a ilustrar, falando aqui a passagem de João capítulo 4, sobre o encontro da mulher samaritana com Cristo. Observa, Cristo é o emissor desta mensagem, sendo aquela mulher a receptora. Portanto, agora já não estamos numa sala de aula, já estamos há quase 2000 anos atrás, estamos num ambiente externo, estamos num lugar onde não era suposto que houvesse uma aula, mas mesmo ali estão presentes os elementos da comunicação. Percebe com isso, irmão, irmã, que os elementos da comunicação, eles não estão conosco apenas enquanto estamos na sala de aula, enquanto atuamos como professores, mas os elementos de comunicação nos acompanham aonde quer que nós estejamos transmitindo conhecimento. Então, voltando à ilustração da nossa imagem, Cristo sendo o emissor, a mulher samaritana sendo a receptora exclusiva dessa mensagem, ainda que depois, num segundo momento, ela deixa de ser a receptora e passa a ser o quê? Também ela uma emissora. E uma emissora não para um receptor, mas para diversos receptores. E aqui nós vemos o milagre da comunicação eficaz. O terceiro, aqui nesta imagem que nós estamos a apresentar, é o código, o que Jesus está a utilizar. Jesus está a utilizar, em caso, o Tanak, o costume bíblico dos judeus. Ele utiliza aquilo para conversar com essa mulher e criar pontos de ligação. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os pontos de ligação. O canal de comunicação é a voz. Cristo fala num idioma e de uma forma, e se utilizando de uma alegoria que essa mulher podia compreender, que era a relação conflituosa entre judeus e samaritanos, as relações tensas de um homem com uma mulher que não fosse sua esposa, e a questão da coleta da água, coisas que eram de conhecimento pleno dessa mulher. Mas Cristo se utiliza de algo que essa mulher conhece para transmitir a ela uma mensagem, olha o número 5, sobre o reino de Deus que essa mulher até então desconhecia, tá?
E isso Deus quer fazer conosco em cada uma das nossas aulas, nos nossos institutos bíblicos apostólicos. O referente à água e o poço, tá? A água, o poço, a coleta, tudo aquilo foi o meio pela qual começa e se dá, e corre em torno dessa questão da coleta da água e tudo isso que aquela mulher se propunha a fazer ali. E o feedback que esta mulher dá é sair estrada fora, anunciando que Cristo era aquele que haveria de vir. E ela mesmo dá esse feedback a Cristo, ou seja, nós observamos que ela entendeu o que Cristo estava a dizer, ela compreendeu o que Cristo estava a dizer e sai a replicar, a multiplicar aquilo que ela mesma recebeu. E quiçá, meus queridos irmãos e irmãs, que os nossos estudantes saiam das nossas aulas, concluam os nossos IBAs no espírito desta mulher, que eles sejam multiplicadores de toda boa, correta informação que tem recebido da parte de cada um de nós como professores. Amém? Então, continuando aqui a nossa abordagem sobre a lei da comunicação, vamos falar sobre as pontes de ligação. O que são pontes? Pontes são aqueles instrumentos, aqueles meios rodoviários para ligar um lugar ao outro, entre outras coisas. Então, mas dentro da temática pedagógica a qual nós nos propomos aqui a observar, as pontes de ligação são instrumentos pelas quais Deus nos dá como conhecimento para nós levarmos os nossos receptores de um ponto de desconhecimento. Ontem nós falamos aqueles 4 níveis: a ignorância inconsciente, a ignorância consciente, o conhecimento consciente, depois o conhecimento inconsciente. As pontes de ligação são os meios pelos quais nós vamos levar os nossos estudantes a ascender naquele gráfico. Vou ler aqui um bocadinho para nós podermos aqui perceber um pouco mais do que se trata, do que se tratam as pontes de ligação. Para que possamos comunicar algo a alguém, precisamos antes estabelecer pontos em comum com ele. E quanto maior for o número de pontos comuns, maior também será a probabilidade de uma boa comunicação. Irmãos, nós não queremos mostrar para os nossos estudantes que nós somos bons professores, que nós falamos bonito ou que temos muito conhecimento. Nós não estamos diante dos nossos estudantes defendendo uma tese de mestrado ou uma tese de doutorado, a qual nós temos que mostrar que sabemos e que dominamos e que somos mestres ou doutores em determinado assunto. Não. Não deve ser essa o nosso propósito e a nossa proposta como professores. Antes, o nosso propósito deve ser tomar os nossos estudantes de um ponto de ignorância, e eu reforço convosco, quando eu falo ignorância, é o desconhecimento sobre determinado assunto, e conduzi-los pelo caminho da verdade, através do estudo, da pesquisa, do incentivo ao autodidatismo. Eu quero simplificar aqui as palavras, mas incentivar eles que eles sejam pesquisadores, sejam estudantes de verdade, para que eles cheguem a um nível tão próximo ou até ultrapassando o nosso nível de conhecimento. E para isso, nós precisamos criar pontes de ligação. Observe o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. O ponto que ambos possuem em comum estão com sede. É comum a eles. Aliás, é comum a toda a gente. Por isso que nós já ouvimos tantas vezes esta mensagem, porque a sede é inerente à existência humana. Aqui está uma das pontes de ligação que Cristo utiliza. Continuando aqui na nossa história, Jesus toma a iniciativa e procura não fazer nenhum julgamento prévio. Pelo contrário, derruba todas as barreiras existentes, racial, religiosa, sexual, social e moral. Para quê? Para criar uma base para
poder se comunicar bem com ela. E isso deve ser um exemplo para nós. Nós não devemos permitir que o vale que pode haver entre o conhecimento que o professor tem e o desconhecimento que os nossos alunos têm, que isso nos separe. Antes, nós devemos eliminar essas barreiras, este vale, criando uma ponte de ligação para que nós possamos não apenas nós descermos aonde estão os nossos estudantes, mas que nós possamos tomá-los para levá-los ao nível de conhecimento que Deus quer que eles tenham. Amém? Então, essa deve ser a nossa tarefa. O processo de estabelecer pontes de ligação entre nós e os outros. Sobre a lei da comunicação. A lei da comunicação aponta para esse processo. Para que haja comunicação, é necessário que se estabeleçam pontes de ligação entre o comunicador e o receptor ou receptores. Por mais diferentes que possam ser o comunicador e o receptor, uma das ferramentas mais efetivas é a empatia. Não estou falando de simpatia. Simpáticos todos vocês são. Eu não preciso nem chegar aí para saber que todos vocês são simpáticos, tá? Simpaticíssimos. Eu tenho saudade de vocês, de poder estar aí com vocês. Mas não estou falando de simpatia, mas de empatia. Criar empatia, ter empatia, ou seja, cá em Portugal se disse estar dentro dos sapatos do outro, se colocar no lugar do seu estudante, do seu aluno, tentar regredir de onde você veio, porque nenhum de nós nasceu sabendo, nenhum de nós nasceu assim, todos bonitos como vocês estão, assim, os homens de terno e gravata e as senhoras assim, tão bem aparamentadas. Nenhum de nós se converteu assim, muitos de nós se converteu que era uma vergonha de lembrar de como nós éramos antes de servirmos a Cristo. Os nossos estudantes, eles também não chegaram prontos assim, eles estão num processo. Portanto, nós precisamos muitas vezes dar uns passos atrás e nos colocar no lugar do nosso estudante, que trabalhou pesado o dia todo, que está com a cabeça cheia de problemas, que por vezes não compreende aquilo que o professor quer dizer por causa do cansaço, por causa do estresse, porque ele não teve a oportunidade de estudar como você teve, porque ele tem uma dificuldade daquela leitura que nós falamos ontem, do analfabetismo funcional. Ele tem N dificuldades e nós não podemos ficar no alto da nossa postura como professor, jogar o conteúdo para ele, jogar a mensagem para ele, virar as costas e a aula dada, a aula apresentada. Não, não. A lei da comunicação diz que nós devemos ter empatia com os nossos estudantes, tomar eles num ponto aonde eles possam se identificar com a temática que nós abordamos, para que então eles sejam conduzidos pelo caminho do conhecimento. Para concluir esse slide, colocar-se no lugar alheio é um excelente passo para levá-lo à compreensão da mensagem a que se propõe transmitir, sempre com o cuidado de não personalizar em demasia a forma como se transmite a mensagem. Aqui eu estou a me referir do outro extremo. Você tornar a sua aula uma aula apenas de contar história ou uma aula onde apenas você traz o caso prático do seu aluno para aquela realidade. Nós precisamos colocar na balança e mediar a teoria, o conhecimento rigoroso, a exegese daquilo a qual você se dispõe a estudar, mas de uma forma compreensível para os seus receptores, em caso, os seus estudantes. Continuando aqui na nossa análise, 3 componentes básicos da comunicação, irmãos. 3 componentes básicos da comunicação. Pastor Marcos, se eu quiser fazer um intervalo, fica à vontade, tá? Pode me dizer. Como queira. Ok, podemos concluir com mais 15 minutos. Eu acredito. Se eu estivesse aí, seria mais difícil, tá? Porque eu ia provocar vocês a... Diga, diga. Como?
Cristo também, aleluia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, obrigado pela paciência e pelo esforço de vocês, tá? Eu reconheço isso, não é fácil. Mas deixe-me aqui avançar, então, bem. 3 componentes básicos da comunicação, tá? 3 componentes básicos da comunicação. Tudo que eu quiser comunicar gira em torno de algo que eu conheço, algo que eu sinto e algo que eu pratico. Mais uma vez, eu conhecer muito bem um determinado assunto, se eu sentir profundamente ele, se eu tiver aquela gana sobre aquele assunto abordado, se eu tiver paixão sobre aquilo, e se na minha vida estiver aquilo aplicado, ou seja, se eu tiver vivido aquilo, se eu tiver experimentado aquilo que eu estou a ensinar, meu irmão, minha irmã, nós vamos ter grandes possibilidades de ser um excelente comunicador dela. Eu costumo utilizar uma ilustração pessoal que pode parecer engraçado. Numa determinada formação acadêmica, jurídica, em caso, um professor pediu que os estudantes, então, a qual eu fazia parte, preparassem um estudo sobre o direito ambiental, sobre poluição, sobre essa coisa toda, e à luz da legislação em vigor. E os meus outros colegas falaram, aqui em Portugal, isso, os meus colegas falaram da poluição na Amazônia, na Malásia, na África, na Antártida, falaram lá de lugares diferentes do mundo. Quando chegou a minha vez, eu peguei um aterro sanitário que existe na cidade onde eu moro. Um aterro sanitário que tem problemas jurídicos bastante importantes. E eu fui lá, fiz a pesquisa, estive lá no aterro, tirei umas fotos e trouxe aquilo para a aula. E comecei a apresentar aquilo. Só que eu comecei a apresentar aquilo de tal forma, assim como eu estou a fazer com vocês, levantando a voz e gesticulando, e isso era presencialmente em sala de aula, e gesticulando e mostrando ali o meu sentimento em relação àquilo. No final da minha apresentação, o professor virou-se para mim e perguntou: Doutor Rony, o senhor mora do lado desse aterro sanitário por um acaso? E eu achei graça. Não, eu moro longe, professor. É que o senhor falou assim com tanta ênfase, parece que o senhor vai sair daqui agora e vai lá fazer um protesto na Praça Central da cidade. Mas eu estou aqui a ilustrar algo que aconteceu comigo, que foi engraçado. Mas por quê? Eu estudei aquilo, eu percebi a importância daquilo para minha comunidade e falei daquilo com a propriedade de quem mora na mesma cidade da onde aquilo se passou. Eu estou falando isso para vocês por quê? Porque até mesmo um professor acadêmico pode ficar achar interessante, chamar a atenção dele a maneira como a qual nós transmitimos alguma mensagem. Você, meu irmão, tem tudo. Você tem a faca e o queijo na mão para impactar os seus alunos, independente da disciplina que você estiver lecionando. Se você agir com conhecimento, com sentimento e com experiência em relação àquilo que você está a falar, tá? O equilíbrio entre o conhecimento exaustivo daquilo que se propõe a ensinar, a paixão, a vontade, esse é um termo, enfim, bastante aqui em português, o à vontade, o estar confortável sobre aquela abordagem, sobre aquilo a qual o conteúdo apresenta. E a experiência pessoal vai levar o professor a estimular os seus ouvintes a que conheçam mais. Por quê? Porque você deu start, você despertou o desejo nele para experimentar a mesma coisa que você experimentou um dia. Então, esses 3 componentes da comunicação são básicos, que é o intelecto, a emoção e a vontade. Amém? Continuando. Isso aqui é algo que eu insiro, e é uma frase de um filósofo espanhol, já falecido, mas bastante pertinente ao ambiente a qual nós nos dispomos a ensinar. O homem é o homem e as suas circunstâncias. Os nossos estudantes não são apenas os nossos estudantes, mas eles são os nossos estudantes e tudo aquilo que eles já viveram e que eles estão vivendo.
Sejam coisas boas, sejam coisas menos boas. Tudo isso forma cada um dos nossos estudantes. E sendo eles a pessoa que está diante de nós, mas também as circunstâncias às quais eles estão a viver, ou até mesmo a sofrer, tudo isso forma o que eles são, e tudo isso nos desafia a enfrentar a posição a qual eles estão, de desconhecimento, mas também aproveitar o propósito, o desejo deles de conhecer mais, e com este ímpeto deles de conhecer mais, que nós possamos aproveitar isso e levar eles ao conhecimento da disciplina, enfim, do conteúdo a que nós nos propomos. Aqui está o âmago da nossa mensagem nessa tarde, meus queridos irmãos. O desafio da transmissão do conhecimento. Pastor Michael, o senhor está com uma esperança comigo, mas eu não quero lhe decepcionar. Eu estou com um relógio aqui do lado. Vamos lá ver o que eu consigo fazer de melhor para o senhor, tá? Mas Deus me ajude. O desafio da transmissão do conhecimento. Você está vendo ali o professor e o aluno. O professor, ele tem o conteúdo programático na sua mente, ele já domina aquilo, ele já tem os seus rascunhos, ele já tem os seus apontamentos, ele já conhece a sua apostila de trás para frente, ele tem o seu livro todo marcado, ele tem a sua Bíblia toda marcada, ele entende tudo aquilo. E o professor tem, observa no cérebro do professor lá, A, B e C experiências de vida. O professor tem tudo isso. E aí o professor chega em sala de aula, o emissor, em caso, chega em sala de aula e vai encontrar com seus receptores, que são os seus alunos ou os seus estudantes. Eles que não têm este conteúdo programático, que vai ser uma novidade para eles, ao mesmo tempo que as experiências de vida deles são outras, X, Y, Z experiências de vida. Muitas vezes temos alunos que são mais velhos do que nós, mais vividos, mais vejados, mais experimentados, mais sofridos do que nós. E eles têm outras experiências, absorvem as coisas que nós falamos, que nós explicamos, que nós indicamos a leitura de uma forma diferente. Às vezes menor, às vezes diferente. Mas isso é natural do ser humano. E aí você apresenta a matéria lecionada. Agora, olha para a distância entre a boca do professor e o ouvido do aluno. Esta distância entre as palavras do professor, sejam palavras, seja livro, seja apostila, seja lá o que for, a N forma de transmitir o conhecimento. E a forma como isso chega no seu receptor carece de uma decodificação, ou seja, uma forma de fazer com que isso seja processado, assim como nós nos alimentamos e o processo mastigatório vai transformar o alimento de uma forma que o nosso organismo possa se alimentar dele. A decodificação do conhecimento, do conteúdo, da mensagem que nós apresentamos é mister, é imprescindível que aconteça. E agora, o que é que o aluno absorveu? Será que tudo aquilo que nós transmitimos foi absorvido pelo aluno dentro da pedagogia? E aí profissionais da educação que podem falar com mais propriedade do que eu nisso, existe uma perda entre o que o professor transmite e o que o aluno capta. Sempre existe alguma perda. Esta perda chama-se ruído. Os ruídos são as interferências, sejam elas exógenas ou endógenas, ou seja, são interferências internas dentro da mente do aluno, da vida do aluno, ou externas, corte da internet, a voz do professor que já está rouco, o cansaço, o ruído em sala de aula, influências externas. Tudo isso cria ruídos e que podem prejudicar a efetiva transmissão do conhecimento. E o nosso desafio, enquanto professores, enquanto educadores, enquanto docentes, é eliminar tanto quanto possível esses ruídos, essas interferências, sejam elas externas ou internas, para que os nossos receptores, em caso, os nossos alunos, possam compreender
o máximo possível daquilo que nós temos para transmitir. Amém? Então, observa que no final de todo o nosso slide tem lá um balãozinho azul claro lá em cima. O que o aluno absorveu? E agora há uma seta voltando para quê? Para dar feedback. Como é que nós vamos ter esse feedback do que o aluno aprendeu ou não aprendeu? Por exemplo, com provas. As provas vão nos mostrar, vão nos demonstrar aquilo que o aluno captou ou deixou de captar, se perdeu por algum momento, por algum motivo, pelo caminho. Provas, trabalhos, apresentações, o próprio diálogo com o aluno, a própria maneira do aluno se portar, se comportar, demonstrar o conhecimento que ele adquiriu. Se aquilo está a transformar a vida dele, você já consegue ter um feedback positivo sobre aquilo que você comunicou aos seus receptores, no caso, aos seus alunos. Aqui eu vou ser bastante rápido, pastor Michael, creia. A preparação da aula, tá? Você já conhece a matéria, já estudou, já foi aprovado, você já fez escola bíblica, você já fez formatura, você é o cara para poder chegar na posição de professor do IBA, tá? Mas agora precisa mais do que saber, você precisa transmitir. Você precisa tirar a máscara, aproveitando aí o Covid, tá? Você precisa tirar a máscara e transmitir da melhor forma possível tudo aquilo que você adquiriu como conhecimento. Equilibrando o quê? Os seus pensamentos com as suas palavras. Observe aquele homem ali, aquela mancha, aquela sombra negra ali com uma vara. De um lado, os meus pensamentos, do outro lado, o que eu já sei. Portanto, encontrar o equilíbrio nisso vai nos dar o êxito que nós precisamos na nossa aula. A comunicação ela deve ser verbal, oral ou escrita, ou até mesmo não verbal, os atos e a linguagem corporal, e sempre coerente com o que nós somos, com o que nós somos. O método que empregamos deve estar em harmonia com a natureza da nossa mensagem. Não adianta florear muito, não adianta enfeitar muito, não adianta usar um linguajar muito bonito e não dizer nada. No entanto, também nós não podemos simplificar demais aquilo que Deus nos deu como tesouros maravilhosos que é a palavra dele. Continuando, o aprimorando a comunicação. Este aprimoramento, ele se constitui de duas fases: a preparação e a apresentação da sua aula. A preparação é o trabalho que ninguém vê, mas Jesus vê, tá? Então, destacando aqui alguns pontos de forma muito rápida, eu acredito que vocês já abordaram isso em outros momentos aí no seminário, mas a escolha do método que você vai utilizar para lecionar, o rigor ao conteúdo que você vai apresentar, a introdução, lembra daquele formato que nós sugerimos de dar o todo, depois separar em partes e voltar ao todo. Isso é uma metodologia. Preparar eventuais recursos audiovisuais, portanto, hoje nós temos esses recursos, temos que aprender a utilizar ou pedir ajuda para algumas pessoas nos ajudarem a utilizar esses métodos, tá? O tempo de desenvolvimento e a conclusão. Aqui, as próximas partes nós já falamos no dia de ontem, não vale a pena nós repetirmos, mas investe tempo na preparação. Quanto melhor você preparar a sua aula, mais fácil será para você transmiti-la com eficácia. E, então, para nós mesmo concluirmos a apresentação da sua aula, tá? Para isso, as vestimentas adequadas, você não vai todo chique, assim, primeiro, porque geralmente nós, professores do IBA, não temos dinheiro para nos vestirmos tão chique assim a cada aula. Segundo, você não quer humilhar os seus alunos se vestindo de forma que os seus alunos não consigam estar como você está, tá? Também você não vai de uma forma completamente despropositada do lugar aonde você está. Então, procurar a forma adequada de você se vestir. Eu não preciso nem dizer que devemos nos colocar antes e, acima de tudo, dentro do padrão bíblico de santidade nos usos e costumes adotados pela nossa igreja ao redor do mundo, tá? A pronúncia correta das palavras, sotaque não é pecado, pelo amor de Deus. Sotaque não é pecado. Você pode falar
com o seu sotaque, desde que você utilize as palavras de forma correta. Cada um tem o seu jeito de falar e não há nada de errado nisso, tá? Alguns, você não tem que ser artificial na sua forma de comunicar. Simplesmente você deve afastar erros de pronúncia ou erros de concordância verbal das suas aulas, porque isso não vai ficar bem, isso pode desvalorizar o conteúdo maravilhoso que você está a transmitir. O tom de voz, o volume da voz e a alternância. Pregadores, lembrem-se, você não está no púlpito. Então, pregar fica para a igreja, lecionar fica para a sala de aula. Contato visual com o seu auditório, não tenta fugir do olho no olho com os seus alunos. Eu estou assim sem poder ver bem vocês, porque realmente não consigo, pelas circunstâncias mais do que óbvias, tá? E provoque o feedback nos decorrer das suas aulas, ou seja, puxe os teus alunos a participar, pergunta aos seus alunos, instigue a eles para que eles perguntem, veja se ele está a compreender, deixe ele à vontade para, no momento adequado na sua aula, fazer perguntas, porque as perguntas dos seus alunos vão lhe ajudar a você dar melhor a sua aula. Às vezes você está falando de forma que para você é tão clara e o seu aluno, e os seus estudantes, os seus receptores não estão a entender nada. Portanto,